existe uma questão fisiológica que é inconsciente. Se você olhar os órgãos genitais, eles são projetados a comunicar pra gente alguma coisa. Um é pra fora, outro é interno. Isso. O homem, a mangueirinha pra fora, que a mulher pensa, vou ter que lavar com água sanitária esse raio desse negócio, não sei o quê, entendeu? A mulher, vou ter que passar álcool 70, né, que raio de não sei o quê, fazer um monte de exame. O cara, ele pensa, entraram na minha caverninha, sujaram minha caverninha, como é que eu vou arrumar isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou... Pro homem é muito mais complexo, e agora eu vou te dar uma base bíblica pra isso. Na Bíblia falava que quando morria o marido, o irmão tinha que casar com a viúva. Mas eu vou te dar uma base agora bíblica e vou te dar uma base científica. O irmão é uma lei judaica. É um texto bíblico. A Bíblia mostra. Levirato. Obrigado. O homem tinha que casar. O homem morreu. Morreu, ficou a viúva. Tá. E ela morreu, e ele morreu, ela não tem filhos. E para aquela época, você não deixar uma descendência era uma coisa, uma humilhação, era uma tragédia. Era. Então, tem na lei que o irmão do cara que morreu case-se com a viúva e diz assim, com propósito, para suscitar descendente ao que morreu. Exato. Aí a gente pensava, nossa, mas que viagem, colega, que viagem é essa? Pô, o cara que morreu, o DNA dele morreu com ele, o espermatozoide dele morreu com ele, agora o irmão vai semear um espermatozoide no útero da mulher, e o filho é dele, mas vai ter o nome do que morreu. Acontece que a ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero, é um portal. Todos os parceiros. O quê? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. Eles comprovaram que nós absorvemos o material genético. Então, há um instinto, é inconsciente, porque há uma questão fisiológica, como se o homem sentisse que aquela mulher, ela já tem uma carga genética violenta. Microquimerismo. Essa é a parte do vídeo do poder do relacionamento, da Sarah Shiva e Lucas Scudeller, mais importante. E a mais comentada. Esse termo de microquimerismo já é um termo conhecido e falado há muito tempo na machosfera, né? Desde a época da Real já era falado sobre o assunto, né? Até achei estranho. E o pessoal da machosfera também se surpreendeu da Sarah Shiva falar a respeito, né, desse tópico. E ainda falando de uma história bíblica e explicando ali de uma forma bíblica para que as pessoas entendam o que quer dizer tal ponto. Claro que tem algumas discordâncias, né, sobre a forma como ela vê isso, né? Mas no total, assim, eu concordo. Tem uma discordância leve ali em algumas coisas que eu vou trazer a respeito, né? Por exemplo, ela diz ali que quando a parceira, né, ela se relaciona com vários homens, ela absorve o DNA desses mesmos, né, que foi comprovado através da ciência, né? Então, assim, o que eu vejo nisso é o seguinte: isso a genética de um indivíduo, ela não é feita só de como é que eu posso te dizer, da parte externa, né, do fenótipo ali do indivíduo. Não, a genética vai muito além, né? O indivíduo, ele pode, como é que eu posso dizer, agregar aspectos tanto físicos quanto psicológicos, entendeu? Até muitas vezes problema de saúde,
pode ser a pessoa obter por causa de genética paterna ou materna. Então tem várias coisas que podem influenciar nessa ideia de microquimerismo, né? Não é uma coisa só voltada à aparência. Isso aí vai muito além disso. Por exemplo, é muito comum, muitas vezes, o indivíduo, ele é casado, ali ele tem, tipo, como é que eu posso dizer? Acaba tendo um filho, né, com a parceira, e esse filho ele vem desenvolver uma personalidade rebelde e totalmente diferente do pai. Às vezes o pai é manso, né? A mãe também, e o piá é todo averso. E as pessoas perguntam, tá, mas como fulana são de um jeito e o piá é de outro? Muitas vezes o problema é esse. Tem duas questões aí. Muitas vezes é que o indivíduo ali, a criança, ela pode não ser filha desse homem, ou ela absorveu, né, quando estava ali naquele quesito ali de ovulação, ali que o espermatozoide fecunda o óvulo. Quando ele entra no óvulo, ele pega esse DNA da mãe, que já é modificado, né, por causa das quantidades de parceiros que ela vem tendo ao longo da vida, né? E muitas vezes o DNA de um homem, como é que eu posso te dizer, que ele já não tem uma relação boa com o pai, tem toda uma questão por trás. Esse DNA vai acabar fazendo parte do filho de outro indivíduo. E aí acontece esses problemas gravíssimos. Uma informação adicional, deixando bem claro que o indivíduo ele absorve o DNA também, ele tem genes dos avós paternos e maternos. Ou seja, é possível o indivíduo ter as características dos avós, né? E herdar até um pouco, muitas vezes, da personalidade. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, né, ao analisar e ter ciência. Vocês que assistem aí meu canal já devem ter uma noção de como está o nível da infidelidade no nosso país. Está no auge. Então é aquilo que eu abordei ali anteriormente, que o cara ele pega, ele registra, né, ele faz toda a sua função paterna, né, exerce o seu papel, e muitas vezes no simples exame de sangue ou diante de algum acontecimento, o mesmo acaba descobrindo que aquele indivíduo que ele criou ao longo de anos não tem a sua genética. Então é preciso estar bem esperto, bem atento nos sinais. Muitas vezes que a parceira deixa, a parceira se some, não explica onde está. Isso aí é uma red flag ao qual o homem ele tem que estar ciente. A mulher na bandinha, não diz onde vai. O mesmo ocorre no caso contrário, né? Então é preciso ter
uma noção para evitar maiores problemas, né? Porque tudo tem um começo, tudo tem um início. E o que acontece normalmente? Que os homens, eles vão se permitindo certas coisas, né? E quando eles percebem, já é tarde demais, aí não tem muito o que fazer. Então, recapitulando e indo para outra parte do vídeo, onde a Sarah Shiva informa que quando os indivíduos ali igrejados se casam, ela informa de uma fase da mulher onde que perto ali dos 30 anos bate o desespero, e aí elas querem formar a família, né, a todo custo, né, o que nós chamamos na machosfera de The Wall, né, a parede. Não sei se essa é a tradução correta. Só o que eu identifiquei ali, eu identifiquei um certo progressismo da mesma, que não quer que a mulher nessa faixa etária venha ter filho. Só que assim, ela está destruindo a vida dessas mulheres, né? Porque se elas não virem a ter uma criança, uma família nesse período, elas podem, e é o que acontece muito, né, da mulher nessa faixa etária entrar em depressão, né, e desenvolver vários problemas físicos e psicológicos. Então o caminho muitas vezes mais fácil de ela se unir a um homem, né, como a própria Sarah Shiva, ela diz ali que ela optou, né, por não ter filho, que Deus designou isso para ela, o que é uma blasfêmia. Deus jamais ia gostar que a gente evitasse de ter um filho, de botar um indivíduo no mundo, né? Esse Deus não é o mesmo Deus que manda nesse mundo, porque Deus jamais seria contra a natalidade. Fala, rapaziada, Junior Masters na área. Esse é o tipo de vídeo satisfatório que você vai ver hoje. Sarah Shiva vai falar sobre microquimerismo, telegonia, enfim. Você sabia que a mulher absorve todos os genes, todas as características genéticas através da relação que ela tem com seus parceiros? Entendeu? Isso não sei o que eu tô falando, não. É ciência. Vamos ver aqui. A cara do Vilela é muito boa nesse vídeo. Esse vídeo é excelente. Que o Vilela... uma surpresa. Isso aqui já é dito na comunidade há muitos anos. Tem pelo menos uns 2, 3 anos que esse assunto veio à tona. Já fiz um vídeo sobre esse assunto. E aí pediram pra eu tirar do ar. Inclusive, a médica que tava falando a respeito desse artigo pediu pra eu tirar do ar, porque ela também teve que tirar o vídeo dela do ar. A respeito desse assunto, porque é um assunto muito delicado, choca muitas pessoas, as pessoas ficam escandalizadas, porque, né, tipo assim, tem consequências, tudo que você tem na vida tem consequências. Então vamos ver aqui a Shiva falando a respeito disso, vamos lá. A ciência comprovou que o útero da mulher absorve o material genético de todos os parceiros. A ciência comprovou que nós mulheres absorvemos no nosso sangue o material genético através do útero. Que? Nós ficamos com o DNA dos homens com quem a gente faz sexo. Ou seja, não é machismo, não é feminismo, não é sexismo, é ciência. De fato, a gente sente como se fosse um vício, uma necessidade de reencontrar cada homem com quem a gente teve relação. Parece que vem mesmo pro teu corpo como se fosse uma droga. Isso não é falado, porque isso é muito polêmico, isso é muito bizarro de falar isso. As pessoas vão ouvir isso e vão falar assim, isso não fala isso não, vá pro caso, não é bom contar isso, vai reprimir as pessoas. Não, é a verdade, e a verdade que a gente estava falando aqui. É às vezes ruim de falar, mas o amigo vai falar a verdade. O homem realmente ele se importa, não é porque ele é um machista, é porque de fato isso conta. Inclusive saiu uma matéria, se você der um Google, você vai achar, se der um Google aí, acha. Filhos podem herdar os traços do ex. Só abre essa matéria. Descobriram que se a mulher tiver uma vida sexual muito ativa e logo depois ela casar sem passar por um processo de limpeza e ela fizer sexo, forte chance, mesmo o cara sendo moreno, se o ex foi louro de olho azul, veio a criança louro de olho azul. Sim. É mesmo? Nossa, mano.
O Vilela, os olhos arregalados. Um salve aí pro Vilela. Cara, é o seguinte, a Sarah Shiva é muito bom, mano, você ser uma pessoa que você pode falar o que você quiser em qualquer lugar. Porque assim, a Sarah Shiva, ela é dentro do meio pentecostal, meio protestante. Ela já tem uma história, uma caminhada, então assim, ela tem muito seguidor. Aí as pessoas entendem e defendem ela. Tipo, nos comentários, tá mó quebra-pau. Twitter, Instagram, tá mó quebra-pau. E as pessoas chegam junto e defendem ela. Defendem mesmo, entendeu? Então dá pra perceber que pelo menos a grande questão que a gente tá vendo aqui é muito bom quando esse assunto tipo sai da bolha, entendeu? Vai parar, é muito interessante quando a realidade se impõe dessa forma. Como as pessoas trocando ideia, conversando, chegaram num tema, chegou uma pessoa que você não esperava. É verdade, sim, a mulher tem essa questão dos genes irem parar no sangue, no cérebro. A mulher, ela sofre uma mutação no sentido de mudança, entendeu? Não uma mutação genética, mas uma mudança em seu corpo. O seu corpo não é mais o mesmo. E ela vai absorvendo. E vai absorvendo. E no caso, é possível que as características de um filho sejam parecidas com a do ex dessa mulher. Tá? E isso daí, se a gente for analisar, a biologia tem suas diferenças, mas também tem suas similaridades, tá? Se você for ver, quando você vai, por exemplo, ver esses casos de animais de raça, você pega, por exemplo, o cavalo, que são os cavalos de raça, que são aqueles cavalos que valem muito dinheiro, que são cavalos árabes e tal, que os caras pagam $10 mil num cavalo. Para ele ter realmente valor, ele tem que ser o primeiro filho. Por quê? Porque aí o reprodutor foi lá e pegou a fêmea e ela engravidou de um. Quando ela engravida do primeiro, maravilha, você tem certeza que ali não passou por nenhum outro macho. E é por isso que ele é puro sangue. O puro sangue veio justamente do primeiro reprodutor que tocou naquela fêmea. Entendeu? E tudo isso é geneticamente mapeado, tá? Quem cria cavalo, quem sabe do que eu tô falando, comenta aí, deixa os relatos, deixa os exemplos, tá? E aí eu não sei se em outras espécies também vale pra isso, mas pro cavalo, que isso daí vale muita grana, tá? Assim, são coisas assim, muito valiosas, entendeu? Quem cria cavalo pra competição, pra corrida, pra salto, são cavalos especiais. Esses cavalos puro sangue são cavalos que dão né, essa característica de serem justamente o primeiro. É isso, vamos lá. Memo? Tá aí, ó, bota aí. Tem aqui, ó, cientistas da universidade. Na tela. Que é uma resposta do Google. Tá. Aqui, ele tá falando, ó, que os cientistas da Universidade de New Shaw, na Austrália, descobriram que filhos podem dar características de ex-parceiros sexuais da mãe. Sim. O fenômeno foi observado em moscas da espécie... Ainda bem que nós não é mosca. Exatamente. Não, mas isso foi só uma das pesquisas com moscas. Tem várias pesquisas. Tem outra pesquisa, por exemplo, que eles descobriram que DNA de homem encontrado no corpo de moças, de moças que tinham abortado. Perdão. E moças que tinham abortado, eles descobriram que o DNA do filho, de cada filho abortado, ficava para sempre no sangue dela. Caramba. Aí eles acharam moças com DNA de homens que elas nunca tinham nem engravidado nem abortado. E aí eles foram pesquisar, foram descobrir que o DNA era compatível com o parceiro sexual delas. Ou seja, eles foram descobrir que o DNA poderia ficar no corpo da mulher por ela engravidar ou por ela até abortar. Mulheres que nunca tinham engravidado, nunca tinham tido aborto, tinham DNA. E aí, então, essa é uma das pesquisas com insetos, foi feita pesquisa com animais. Tem várias pesquisas, são uma das que te mostraram. Só que esse é um assunto que é óbvio que tem uma conspiração, entre aspas, né? Sim. Falando, cala a boca, porque imagina, vai fechar motel, vai fechar a indústria de pornografia. A indústria do sexo. A indústria do sexo vai falir. Se isso sair em todos os jornais. Você entendeu? Então, o que ele estava falando? Para o homem é importante o passado da mulher. Ai, é machista. Não é machista. Existe uma questão fisiológica para o homem que é inconsciente, e que a mulher, quando ela não entende isso, ela não gosta de homem. Ela não gosta de homem. Tem muita mulher que não gosta de homem. Ela quer um boneco pra desfilar e pra tirar foto. É verdade. Sabe disso? A Sarah Shiva meteu a lata. O Lucas ficou quietinho nesse corte aqui, mas o Lucas ele deve ter concordado também. O Lucas é um cara que, nesse quesito aí, ele fala mesmo sobre o passado da mulher. Microquimerismo é a mulher marcada por outro homem. É isso. O assunto polêmico, mas fiquei feliz. Agora, a grande questão eu não concordo e não acredito
que vai nascer com a característica do ex, entendeu? Ele, assim, tipo, fisicamente falando. Não, eu acredito que marca, assim, tipo, no sentido de deixa, assim, rastros, um registro no histórico do sangue da pessoa, mas não acredito que isso seja capaz de, sozinho, alterar a fecundação do óvulo, entendeu? Quando o espermatozoide se liga o óvulo e vira um zigoto e tal, e vai ter as características do ex ali no lugar do pai. É isso que eu tô dizendo. Então, assim, eu não sei, que tem a ver, tem, que fica no sangue, que vai pra corrente sanguínea, que fica marcado de algum modo, fica. Mas a gente não sabe ainda o nível de influência que isso tem no comportamento, na personalidade e até mesmo no físico da próxima geração. Vamos ver a respeito disso. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço a todos vocês. Valeu.